Todo mundo, tudo bem com vocês? Eu sou a Ali, pra quem não me conhece, e bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Confesso-vos que eu tive muitas saudades de gravar aqui no YouTube, porque eu sumi já faz uns 6 meses. Acho que o meu último vídeo eu postei em janeiro, quando eu tinha acabado de chegar em Portugal. E eu cheguei muito tarde. Esse foi o motivo em que me fez desaparecer do YouTube, porque eu cheguei na fase dos testes em que eu precisava da máxima concentração possível e fez com que eu não trouxesse mais conteúdos aqui para o YouTube. Mas eu estou de volta e hoje eu vou contar-vos um pouco sobre a minha experiência de como é viver em Portugal. Já se passaram 6 meses. Eu não estou em Portugal agora, eu estou em Angola. Vim passear um pouco porque eu não posso ficar muito distante da minha família. Então eu vou contar-vos como foi esses 6 meses em Portugal. Eu vou estar a dizer aqui em Portugal como... estou como se estivesse lá, mas eu estou em Angola, então se vocês notarem que se eu falar um pouco tipo daqui, me referir em Portugal e não de Angola, então não liguem, já é questão de hábito. Então, antes do vídeo começar, deixa aquele like gostosinho, subscreva no canal se ainda não é inscrito e bora pro vídeo. Então, no dia 1 de janeiro, né, nas vésperas do ano novo, eu, Alicete, saio da casa dos meus pais e vou morar em Portugal. É uma coisa que eu já tinha planeado, não por muito tempo, porque eu fiz a candidatura em uma universidade de Covilhã, a UBI, e era tipo só numa tentativa, porque eu já estava para sair de Angola faz tempo, antes da pandemia. Primeiro eu estava para ir para os Estados Unidos, depois Alemanha, depois Itália. Tipo, Itália eu comecei já a fazer o curso de italiano na Lusíadas, só que depois veio a pandemia, então eu tive que cancelar a hipótese de ir para a Itália, porque se vocês lembram, quando a pandemia chegou, a Itália era o país mais afetado e os meus pais já estavam tipo bem preocupados, tipo, porque naquele tempo não tinha como não ficar preocupado, porque estava mesmo intenso. Então nós começamos a escolher um outro país para poder ficar, e o país que teve mais facilidade naquela altura, né, foi Portugal. E também eu já não teria necessidade de fazer um curso de línguas, porque já era português e aí já não perderia muito tempo em aprender a língua. Aí foi a tentativa de estudar em Portugal. Então, eu fiz a candidatura na UBI, acho que em agosto, será? E era só tipo uma tentativa porque eu estava a estudar aqui em Angola, eu estava no Piaget. Eu estava no meu 2º ano, mas eu já sabia desde o 1º ano que eu estava para viajar, então eu fui estudando para ver até onde Deus iria permitir que eu chegasse. Então Deus permitiu que eu chegasse do 2º ano. Então lá se foi o 2º ano, né? Eu fiquei à espera e o resultado saiu em setembro, será? Acho que setembro ou final de agosto, e eu passei em 2 opções em que eu me candidatei. Foram 2 opções que eu passei, depois escolhi uma e fiquei com aquela. E depois eu dei a entrada do meu visto em outubro, se bem me lembro. Outubro? Acho que outubro ou novembro, porque eu lembro que o meu visto saiu no dia 3 de dezembro. O meu visto saiu no dia 3 de dezembro e eu estava assim tipo a fazer as provas lá no Piaget para depois entrar nas pausas da quadra festiva. Era já no final do ano. Era quando o meu visto saiu tipo em 3 de dezembro. Depois da quadra festiva eu viajei no dia 1 de janeiro. Viajei no dia 1 de janeiro, nem aproveitei bem o ano novo com a minha família, era tipo, despedi logo para depois ir até o aeroporto. E eu vim para Portugal. O primeiro mês foi o mais difícil. O primeiro mês foi o mais difícil, eu fiquei sozinha. E eu confesso que eu chorava muito, porque eu quis voltar, porque eu não estava mesmo a aguentar ficar sozinha, era muita pressão. Porque primeiro eu perdi
setembro, outubro, novembro, dezembro, perdi 4 meses de aulas, que é algo que eu não recomendo a ninguém. Quando vocês vão estudar fora, tipo, façam mesmo os possíveis de chegar bem antes do ano letivo começar, porque vocês ficarem naquela, estes dias vão ser só tipo apresentação e tudo mais, vocês vão perder muita coisa. Então aconselho sempre, quando vocês vão estudar fora, cheguem sempre a tempo. Se chegarem antes, bem melhor, porque vocês não estarão a perder, porque eu perdi muita matéria, perdi muito conteúdo. Eu cheguei na época dos testes e a minha cabeça teve que explodir para enquadrar as matérias, tirar as dúvidas, conseguir fazer os testes, ter positivas e conseguir seguir com a vida. Isso é que fez com que eu me ausentasse muito daqui do canal. E depois desses meses de choros, né? Porque a parte mais difícil é tipo tu te habituares a viver sozinha, distante da família. Mas não é nada impossível, porque depois eu comecei a me habituar e foi uma coisa tipo... eu já não via assim tanta necessidade de ficar mal. Então, viver em Portugal tem sido fixe para mim. Por quê? Porque eu aprendi muita coisa, tenho aprendido muita coisa. Aprendi a ser mais pontual, porque os portugueses são mesmo bem pontuais. Eles quando marcam um horário, tipo, se tu não saíres da tua casa a tempo, é preferível tipo, tu chegares bem antes do que 2, 3 minutos atrasada, porque depois eles não aceitam, tipo, cheguei. Teve uma vez que eu tinha de ir pro centro médico e eu atrasei 10 minutos e eles não aceitaram, eu tive que remarcar. E eu me senti tão mal, eu disse tipo, fogo, a partir daqui já não irei atrasar em nenhum compromisso. Porque eles te ensinam a cumprir com os horários, algo que eu acho que é tipo... muito fixe mesmo. E quando tu chegas aqui, tu tens que tratar os documentos. Eu quando cheguei, tratei o meu NIF, abri a minha conta no banco, me inscrevi no centro de saúde. Depois aguardei a minha marcação no CEF, que é a parte que as pessoas ficam tipo mais ansiosas, porque é a parte de ter a residência. É uma parte que requer que todos os teus documentos estejam bem alinhados, desde os documentos da escola até os pessoais. Tu tens que ter as propinas todas bem pagas. Eles pedem tipo todos os comprovativos, pedem o extrato da tua conta, tu tens que ter movimentos, pedem mais o quê? Se estás inscrita no centro de saúde, se tens o número de utente. E eu também tratei o meu número de utente, porque isso é muito bom, porque tu quando não tens o número de utente aqui em Portugal, lá em Portugal, tu pagas muito mais nas consultas do que devias, porque quando tu tens o número de utente, tu pagas menos. Agora, quando tu não tens o número de utente, tu sofres mais e pagas bem mais. Então, é muita mais-valia. Aqui, eu amo a parte da alimentação, meu Deus! Aqui a comida, tipo, tu não precisas de muito para comer bem. Eu tô aqui em Angola, tipo, em férias, mas eu sinto que aqui as coisas estão muito caras. Em Portugal, tipo, para eu comprar iogurte, frutas, leite, ovo, queijo, fiambre, pão, sumo, eu não preciso gastar muito. Há supermercados que com 10 euros eu consigo comprar isso tudo. Mas aqui... olha, tá sendo muito estranho. Eu sei que eu não fiquei muito tempo lá, mas desde janeiro até junho que eu cheguei, eu tô notando tudo muito estranho. Eu tô tipo, como é possível? As coisas estão mesmo muito caras, que tu para comeres bem, tu tens que gastar muito, quer em supermercados, quer em restaurantes, tens que gastar muito. Eu disse, meu Deus, eu tô precisando de Portugal, porque aqui as coisas estão muito caras. Eu sei que não fiquei tipo 1 ano, 2, 3 anos sem vir para aqui, mas só esses 6 meses eu já notei que aqui as coisas estão mesmo muito caras. E essa é uma das vantagens em Portugal. A alimentação, o estilo de vida chega a ser bem mais acessível do que em Angola. E tu aprendes a economizar mais. Uma das vantagens também de viver sozinha é que tu aprendes a economizar mais, porque tu sabes, tipo, se eu recebo esse dinheiro mensalmente, se eu gastar mais,
eu vou ficar sem dinheiro e vou ter que esperar até o outro mês, o que é algo que ninguém quer, tá a ver? As pessoas querem sempre economizar mais dinheiro. E também viver longe de casa, tu fazes as coisas por ti. Se deixares a louça suja aí, ninguém vai lavar. Porque se não fores tu a lavar, ninguém vai fazer isso por ti. Tem vezes que eu chegava tipo bem cansada da universidade e eu só saía, já tomava um pequeno almoço, voltava, olhava para a louça suja e falava tipo, fogo, vou ter que lavar isso. Mas quando tu estás em casa, tipo assim com a família, tu podes deixar a louça suja, mas encontras tipo alguém já lavou, mas lá ninguém vai fazer isso por ti. Mas tem sido muito fixe. Eu acho que foi bom para mim viver sozinha porque eu aprendi a ser mais responsável, aprendi a economizar mais, tenho aprendido a ser dona de casa. Porque tens que fazer as compras, tens que saber calcular o dinheiro, pagar as despesas. E outra dica, sempre que vocês vão viver tipo em Portugal ou num outro país, principalmente aqui em Portugal, lá em Portugal, eu prefiro sempre, né, na minha humilde opinião, viver em casas ou arrendar casas ou quartos, né, que as despesas já estejam incluídas no valor a pagar. Fica sempre muito em conta, principalmente no tempo de inverno que precisamos mais do aquecedor, porque imagina, tu vais partilhar, um exemplo, né, para as pessoas que arrendam quartos, tu vais partilhar a casa com 3 pessoas e cada pessoa vai usar o aquecedor do seu jeito. Tu até podes economizar, mas a pessoa do quarto ao lado não vai economizar. E no final do mês vocês todos pagam a mesma conta como se tivessem a gastar mais todos, tá a ver? E por vezes é tipo o caso de um morador usa mais o aquecedor ou fica com o aquecedor o dia todo e tu só ligas tipo no período da noite e depois desligas, mas no final do mês pagas o mesmo valor que os outros e isso não é muito bom. Eu no meu caso, eu prefiro sempre arrendar casas que as despesas já estejam incluídas no valor, quer água, quer luz, quer mais o quê? Água, luz, internet. Desde que esteja já no valor, é sempre bem mais econômico para mim, porque eu não me preocupo com nada, porque eu posso ficar com o aquecedor ligado o dia todo, posso demorar horas e horas no chuveiro, eu não vou me preocupar porque eu sei que o valor que eu pago no senhorio inclui essas despesas todas, então é sempre bem melhor. Mas aqui em Portugal, tipo, lá em Portugal, os quartos variam muito de cidade, porque em Covilhã os quartos variam tipo, quando é quartos o valor é bem mais baixo do que quando é tipo um estúdio, né, que é um T0 ou um T1. Então as pessoas optam mais pelos quartos porque ficam mais em conta. Os quartos começam tipo dos 100 e... dependendo das cidades. Em Covilhã começava tipo dos 120 para cima. Já os estúdios eram tipo 200 para cima. O T1 250 para cima. Mas isso varia muito de cidade, varia muito da zona também, porque a localização como é que é aquilo? Influencia muito. Então isso depende muito da cidade, em que lado tipo, se for Covilhã, se for perto da estação, é bem mais caro do que lá nas montanhas. Porque a minha casa era nas montanhas. E acho que isso era o que eu mais detestava naquela cidade, as montanhas. É mesmo muito cansativo. Tem vezes que tipo, que eu saía do continente, né, com as compras e subi até lá na minha casa e era tipo bem desconfortável mesmo. Acho que é uma das desvantagens do Covilhã são as montanhas, mas há pessoas que depois se habituam, mas eu não me habituei é muito bem desconfortável para mim, porque era tipo o tempo das máscaras e se bem que depois passou a ser livre, né? Mas de janeiro em diante foi muito constrangedor ter que subir as montanhas com com as máscaras. Tu podes baixar um pouco, mas sentes aquela afliçãozinha e não é muito fixe. Em Covilhã também tinha o passe de transporte público, mas as pessoas usavam
pouco porque os sítios já eram bem mais perto, porque a cidade é muito pequena. Então as pessoas andavam mais a pé do que outra coisa. Mas acho que o passe lá de Covilhã era, se não me engano, 20 a 30 euros, não lembro. E aí as pessoas preferiam tipo andar assim a pé. E tinha vezes que eu pagava assim autocarro, eu preferia tipo pagar viagens porque era tipo 1,50 € por viagens, tipo quando eu precisava de ir para parte de cima ou parte de baixo, não sei. Eu sei que eu via lá nas montanhas e para descer tinha vezes que eu precisava mesmo de pegar autocarro. O Vilhã, a coisa que eu gostei muito é que o serviço de táxi, os preços eram tipo 3 a 4 euros, no máximo até 5. Os preços começavam sempre de 3 euros. 3, 4. Tinha vezes que tipo que chegava a 5 euros, mas contava se era mais tipo 4 euros e era tipo muito fixe. Porque em Lisboa, se o Uber te cobrar 4 euros ou 3, é porque são paragens mesmo muito próximas. Mas lá, tipo, isso não interferia muito e o preço era mesmo bem baixo. Yeah. Então, na parte da alimentação, eu não vou dizer que em Covilhã era mais barato, porque pelo que eu sei, os preços do supermercado não variam de cidade, o preço é o mesmo. Acho que foi isso que eu me informei, que o preço é mesmo em todas as cidades. Então, em Covilhã, os supermercados, os preços, quando eu ia para Lisboa também, os preços eram os mesmos. Então, tranquilo. Na parte da alimentação, não tenho reclamação, porque eu gosto mesmo muito. Tu consegues fazer as compras sem nenhum problema e deixas a cozinha toda cheia, a despensa toda cheia de alimentos, sem ter que gastar tanto como aqui. Mas é fixe e eu tenho gostado muito de viver lá. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deem já aquele like, deem sugestões de vídeos que vocês querem que eu faça. Deixem aí nos comentários quais são tipo as perguntas que vocês querem que eu responda, se ficou algo por dizer. Se vocês querem mais vídeos aqui, deixem aí nos comentários. Eu vou trazer mais dicas daqui de Portugal, de lá de Portugal, que eu tenho Angola. E espero que vocês gostem e até o próximo vídeo.